Olá, Catequista e Liderança! Iniciaremos nosso encontro de número 159 de nossa Escola Catequética de Multiplicadores. Nesse primeiro cartão, iremos começar com a leitura orante. Vamos lembrar que a leitura orante é a nossa escuta à Palavra de Deus. Vamos escutar o que Deus tem a nos dizer no dia de hoje. E para isso, vamos nos preparar. Iniciemos pelo nosso ambiente. O cartão nos oferece uma sugestão. Após a ambientação, vamos nos preparar primeiramente fisicamente. Procurar uma posição confortável, relaxar o corpo. E agora, preparar nosso espírito. Acalmar as várias atividades que temos de fazer e as preocupações. Deixar para depois. Vamos nos concentrar para a escuta. Depois de preparados, invoquemos o Espírito Santo para que ele possa ajudar. Iniciemos a nossa leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Leia atentamente, 1, 2, quantas vezes necessário, para guardarmos a palavra de Deus. O cartão também nos auxilia na leitura, nos traz um pequeno roteiro. No item 3, tem 3 perguntas que podemos fazer para refletir e o que acabamos de ler. Neste cartão número 2, é o momento de dialogar com a palavra. Uma oportunidade para você reforçar os seus estudos sobre o texto bíblico lido anteriormente. Em seguida, fique com o nosso podcast, que nesse mês vocacional está falando sobre a vida e vocação de Paulo. Aproveite e bons estudos! Olá, catequista e liderança, nós estamos dando continuidade a esta formação sobre a vida, a vocação de Paulo Apóstolo. Quem tem nos ajudado neste itinerário é o Padre Alcides, coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese de Florianópolis. Estamos de novo, Tayana e eu aqui, catequistas, para ajudar-nos mutuamente a conhecer Paulo, nos inspirar em sua vocação e aí trabalharmos pela evangelização nas nossas paróquias e comunidades. Padre Alcides, bem-vindo. E a gente, na última etapa, nós falamos um pouquinho sobre os conteúdos das cartas de Paulo, que são várias, né? Mas quando a gente estuda um pouquinho da Bíblia, vem aquela noção, algumas são de Paulo, outras são atribuídas a ele, né? Pra gente que é catequista, como é que a gente pode não diferenciar, né, mas pelo menos poder dizer assim, né, por que a gente diz que é de Paulo, ou por que ele dá autoridade a algumas? Então, quais que são as de Paulo, quais que são atribuídas a ele? Como é que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso? Olá, Ariel, olá, Tayana, olá, catequista e lideranças. Paulo, ele, ao todo, são 13 cartas. E nessas 13 cartas, algumas, né, são colocadas como escritas diretamente por Paulo, ou até mesmo, de fato, ditadas, né? Se fala que a de Filemon é que ele teria, de fato, escrito, né, próprio punho, né? E as outras assinado, né? E agora também algo importante é porque escrever naquele tempo era muito caro, dispendioso. E além disso, deveria ter também um portador, aquele que deveria levar a carta ao seu destino, né? Então, para a gente compreender um pouquinho aquilo que é carta de fato de Paulo e aquilo que não é, por exemplo, a gente pega lá no Antigo Testamento o livro de Isaías, lá sabemos que o livro é um único, mas sabe-se que do capítulo 1 ao 39 é Isaías antes do exílio. Depois, de 40 até 55, Isaías durante o exílio. E 56 até 66, Isaías pós-exílio. Então seria, a gente fala,
a escola de Isaías, ou os discípulos de Isaías. Então Paulo também teria os seus discípulos. E ele, com certeza, também, a partir daquilo que Paulo teria escrito, esses discípulos também escreveram. Então, por isso se atribui a Paulo. Porque está no mesmo pensamento de Paulo. Né? E, primeiramente, a gente poderia dizer assim. Então, as cartas de autoria de Paulo. Então, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filemon. E as atribuídas, Efésios, Colossenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas são, então, as atribuídas a São Paulo. Padre, durante essa terceira viagem de Paulo, tem algum aspecto interessante que o senhor gostaria de destacar sobre a vida dele? Nessa terceira viagem de Paulo, ele iniciou lá em Antioquia, e ela não vai acabar em Antioquia, mas vai acabar em Jerusalém, porque lá Paulo acaba fazendo uma coleta para os cristãos que passam dificuldades em Jerusalém. Ele vai levar esta doação, esta coleta, e acaba sendo preso. Então isso é marcante, né? Porque Paulo vai ficar preso cerca de 2 anos, né? Lá em Jerusalém. E ele aproveita para escrever cartas também a partir da prisão. Eu queria, padre, voltar no assunto das cartas. Nós, quando estudamos, quando a gente vai conhecer Paulo, a gente fica sabendo que as cartas aos Romanos e a carta aos Gálatas, essas duas são muito parecidas na estrutura, no conteúdo, né? Então, o que a gente pode, então, aprender? O que o senhor tem a dizer para nós? Por que elas são tão parecidas? E que conteúdo, assim, elas guardam, né? Que a gente fica sabendo, são as cartas doutrinais. Mas o conteúdo essencial qual é? De fato, as duas cartas, Gálatas e a carta aos Romanos, elas são bem parecidas, né? Porque o problema parece ser o mesmo ou semelhante, né? Gálatas é anterior aos Romanos. E o que acontece é que apareceram lá, na comunidade dos Gálatas, apareceram alguns cristãos vindos do judaísmo e anunciaram lá que eles deveriam ser circuncidados. Paulo acaba sabendo dessa notícia, né? E vai escrever esta carta aos Gálatas. Até interessante porque Paulo não faz a saudação paulina no início desta carta, como de costume. Ele vai diretamente e chama a atenção dos Gálatas e até os chama de insensatos. Porque eles rapidamente esqueceram daquilo que haviam recebido do anúncio de Paulo, né? Como se eles quisessem voltar atrás, né? Na fé anterior, né? Na lei. E Paulo vai então insistir que eles perseverem naquilo que eles receberam de Paulo. E Paulo ali se apresenta de fato como um apóstolo. Ele diz que recebeu do próprio Jesus o que ele anunciou, né? E aos romanos, também ele procura orientar a comunidade de Roma, né? Que lá de fato é uma comunidade grande. A gente, quando lê a carta, a gente percebe que pelo menos seriam umas 5 comunidades lá em Roma, né? Ou a gente poderia chamar umas 5 igrejas domésticas, né? Em que lá vivem essa fé, mas que também recebem, né? Algumas influências de fora. E Paulo então insiste que não é a lei que justifica, mas é a salvação em Jesus Cristo. E essa salvação não é mérito, é graça de Deus. É pura misericórdia de Deus. É isso que Paulo vai insistir. Então a gente percebe da carta aos Gálatas, aos Romanos, um amadurecimento grande nesta doutrina da salvação operada por Jesus Cristo. Essa palavra justificação pela fé, a gente sabe que é simples assim, não é de dizer numa frase, né? Mas é um tema que nos aproxima dos nossos irmãos de outras denominações, né? E já foi tema de, às vezes, de mais separação ou de um pouco mais de distância, mas isso também já está resolvido, né? Nós temos uma caminhada, eu me refiro ao ecumenismo,
porque também é um tema necessário para a catequese. Nossas famílias têm cada vez mais, né, crianças, adolescentes, adultos, em que alguma referência da casa vive uma fé em uma outra comunidade cristã. Então, o senhor podia falar um pouquinho desse tema? Quando a gente lê nas cartas, o senhor acabou de reforçar isso, né? O que importa é essa salvação conquistada por Cristo, que é graça de Deus, e que Paulo, nessas duas cartas, usa esse termo, né? A justificação pela fé. Ensine para nós, né? Esse termo, justificação, o que quer dizer isso? Então, a justificação pela fé, Ariel, traz justamente à tona que a salvação é operada por Jesus Cristo, né? E ela nos alcança mediante a fé, mediante eu acreditar em Jesus Cristo. E isso, é claro, nos chega, eu já havia falado anteriormente, nos chega propriamente pelo batismo, nos torna criaturas novas e nos faz agir diferente, né? Nos faz agir numa perspectiva nova em relação com os irmãos, né? Vivendo a caridade. Então, quer dizer, não é o que eu faço que me leva à salvação em si, né? Mas sim, é a fé em Jesus Cristo que me salva, né? De uma vez por todas, como dom, como graça. Agora, é claro, a partir da salvação operada por Jesus Cristo, eu sou chamado a agir diferente, né? A ter atitude diferente, a olhar para as pessoas de modo diferente, com amor, com caridade, com misericórdia, com acolhida, olhando cada pessoa com respeito e procurando, sobretudo, tratar cada pessoa com dignidade, né? Porque cada pessoa traz em si a imagem inviolável de Deus, que não pode ser de modo algum machucada, violada. Padre Alcides, nós agradecemos mais uma vez a sua presença. O senhor nos engrandece muito com o seu conhecimento e a sua fala fácil de compreensão para nós catequistas. Nós nos encontramos então na próxima etapa. Fique agora com a nossa oração final. E encerrando o nosso encontro de hoje, rezemos a oração final. Mesmo fazendo sozinhos, não estaremos só, mas unidos em sintonia a todos que hoje acompanharam a ECAM. Oremos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor ao serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a resposta com alegria. Amém. Que nossa semana seja abençoada, paz e bem.